verdade. Minha amiga, a palavra já está contigo. Que Deus tiver colocado no seu coração, passar para esse povo que está aí, olha, agarradinho conosco. Amém. Gente, convida todo mundo, gente. Vamos espalhar a palavra. Yeah. Amém. Muito obrigada por esse convite, né? É sempre um peso de E responsabilidade. eu sei que você está no busy, né? É campanha. Eu estou vendo você sempre nas lives. Você já voltou a trabalhar também? Diva, eu comecei a trabalhar semana passada, mas não muito, né? Só fui em 2 casas. Que ainda não voltaram. Todo o nosso schedule está... Ah, sua área aí não voltou ainda normal, não? Não. Você faz parte de Nova York. Não, eu tô mais ou menos New Jersey. 2 horas e meia, né? De não, Nova mas York. eu digo que é por causa da pandemia de Nova York atingiu muito vocês. Claro, sim. Mas o nosso trabalho não voltou no total, né? Como eu disse, só 2 casas tiram limpeza, mas o resto do schedule está todo cancelado, né? Uhum. Mas estamos Fique à firmes. vontade, meu amor. Pode ir. Amém. Manda ver. Para ser sucinta aqui, né? Porque o Instagram não dá muito tempo, não é verdade? Mas veio uma palavra ao meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Eu li uma história, pastora Diva, achei bem interessante, de uma mulher chamada Josephine. E ela nasceu em Tennessee, né, no ano de 1886. O que é interessante dessa mulher é porque ela nasceu com 4 pernas. Uau! E ela nasceu com 4 pernas, ela nasceu com 2 órgãos genitais. E aos 19 anos, ela se casou com um médico e ela se tornou mãe de 5 filhos. 4 meninas e 1 menino. Eu achei tão interessante isso. E ao ver, né, o começo, assim, os vizinhos achavam tão estranho aquela criança, aquela moça, né? Os vizinhos achavam impossível ela entrar em um casamento pelo fato dela ter, né, essa anormalidade. E ela casou e foi super bem. E ela morreu anos depois, né? Mas eu achei essa história interessante e eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor por causa do tema, né? Mulheres que são incomuns, né? Vocês também, as convidadas minhas também são incomuns. Todos vocês têm uma história de superação, uma história de vida maravilhosa. E hoje eu queria falar um pouco, Diva, sobre o opressor, não é? O opressor. Gostaria muito de falar sobre isso, né? O que significa essa palavra me chamou muita atenção. O opressor é aquele que causa aflição, né? Que age de maneira cruel. E como lidar com uma pessoa assim, né? O opressor, qualquer ambiente que ele chega é tenso. O opressor, a mulher que é casada com o opressor, ela fica deprimida, ela adoece, não é? O tempo todo ela está tentando manejar aquela situação, é sempre pisando no ovo, porque ela não sabe o que pode vir, né? Se ela não sabe se oferece a água, que tipo de resposta ela vai ter. Ela não sabe se oferece o café, que tipo de resposta ela vai ter. Em todo tempo é aquela tensão. E a mulher vai se desgastando com isso. E nós temos um testemunho, uma história na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel. 1 Samuel? Samuel, Vou deixar registrado aqui para 1 Samuel. 1 Samuel 25, que fala sobre a mulher chamada Abigail, né? Eu achei essa mulher fenomenal. Ela se casou com o opressor. Pensa bem, não é? Um funcionário, ele lidar com o opressor durante o dia, mas ele vai para casa, não é? E o opressor vai embora, o patrão que é opressor vai embora, não é? A ovelha que lidar com o pastor opressor, terminou o culto, ela vai para casa e o pastor vai para casa. Mas a esposa que é casada com o opressor é 24 horas, ela dorme com ele
e ela acorda com ele. Lidar com tudo isso requer muita sabedoria, requer muito equilíbrio, tanto psicológico quanto emocional. Sim. Quando a mulher não consegue isso, aí se torna pior. Veja bem que eu estava pensando sobre isso e algo veio ao meu coração. Pastora Diva, o que acontece? Muitas mulheres, elas desenham um marido para a sociedade que ele não existe. Eita! E aí elas... Por quê? Porque elas não querem ficar para trás, não é? Elas desenham esse esposo como o melhor esposo, que ele faz tudo, que ele é excelente, que ele é carinhoso, mas em quatro paredes ela sabe quem ele realmente é. Então a sociedade vê esse marido e fala, uau, não é? Essa pessoa tem um excelente esposo, tem um excelente marido, é um homem de Deus fenomenal. E aí, quando acontece a crise, ou se porventura acontece o divórcio, aí a sociedade assusta, porque não esperava. Então, quando acontece essa separação, a esposa diz assim, não, mas ele era assim, não, mas ele me oprimia, não, mas ele me prendia, não, mas eu não tinha paz, não, mas ele me maltratava, não, mas eu sofria muito. Mas aí a sociedade para, os amigos, os vizinhos olham e falam, mas espera aí, não é isso que eu ouvi de você durante todos esses anos. Como é que você viveu Você ficou isso? casada. Mas eu vejo em Abigail que ela não escondeu em momento nenhum quem era o marido. Yes. Algo fenomenal ela fez. Ela disse assim, eu sei quem ele é, mas eu sei quem eu sou e eu sei como lidar com essa situação. Uau. De forma nenhuma ela escondeu para a sociedade, para Davi, quem era aquele marido e como ela vivia com aquele marido. Mas ela foi tão equilibrada emocionalmente, tão equilibrada psicologicamente, tão equilibrada espiritualmente, que no momento em que mais precisou, veja bem que ela tinha a faca e o queijo na mão, como diz, né? E ela poderia ter dito assim, bom, agora, se Davi está chegando, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Davi está chegando e vai matar todo mundo, deixa matar esse homem logo. Então eu fico livre. Viúva, e não, ela entrou, Diva. Ela entrou na frente. Como é que pode? Eu achei isso fenomenal. Eu nunca vi Abigail desse jeito que Deus está te dando hoje. Eu achei tão lindo aqui. Olha para você ver. Em 1 Samuel 25, ela diz assim, ó, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Ela estava dizendo para Davi assim, o nome dele... Já diz tudo. Já diz tudo. Eu não estou aqui para pintar para você, Davi, que ele não é tudo isso. Não é? Mas eu só estou pedindo para você o seguinte, não mata todo mundo, não. Não destrói todo mundo, não. Não faz justiça com a sua mão, não. Por quê? Porque ela foi tão equilibrada que não só ela livrou o marido, livrou toda a casa, livrou o funcionário, como ela livrou o próprio Davi de sujar as mãos de sangue. Então, lidar com pessoa assim, seja marido ou não, é muito difícil. Olha o que o pastor Carlos escreveu aí, você pode colocar na sua mensagem para enriquecer. Abigail é um tipo de Cristo que desce para aplacar a ira. Claro que sim. Claro Meu que sim. Deus! Claro que sim. E assim, Arlete, é mais fácil entregar o nosso opressor. É mais fácil abandonar. Dependendo da situação, Diva, sim. Dependendo da situação, nós não estamos aqui para mandar ninguém ficar. Não é, o maltrato e essas coisas. Porque, veja bem, por ele ser tão assim, ser tão grosso, Nabal ele foi um homem grosso, não é? Ele não tinha meio com ele. Em todo o tempo que ia lidar com ele, era daquele jeito. O próprio funcionário dele, quando recebeu a notícia que Davi estava indo
para acabar com tudo, ele vai na frente. E não vai Nabal. E ele vai na Abigail, na esposa. Por quê? Porque ele já sabia como era. Ele sabia como era Nabal e falou assim: não, a esposa dele sabe lidar. Eu vou em quem é equilibrado, eu vou com quem, né, é centrado, eu vou em quem é maduro o suficiente para saber lidar com essa situação. Com problema. E ele foi lá e falou: vai lá, não é? E resolve isso aí. E ao ouvir isso, ela foi na frente, ela não foi nele primeiro, não é? Porque se ela tivesse ido nele primeiro, do jeito que ele era, e ela tivesse chegado e ele falar: Davi tá vindo aí, e ele vai acabar com tudo. Quer dizer, ela tinha causado um problema muito maior. A precipitação no que falamos, quando falamos e com quem falamos, traz um estrago terrível, tanto na família, quanto na igreja, quanto na situação. Em tudo, em tudo, em tudo. E depois que você faz o estrago, não tem como você catar os caquinhos mais, não. Não. Já era. Acabou. E ela pensou muito bem nisso, e ela foi muito ágil, né, no que ela fez. Veja bem, ela acabou se restringindo, né? Toda mulher que vive dentro de um lar opressor, ela acaba se restringindo de muitas coisas por causa disso, não é? Ela precisa de, igual eu falei, de muito equilíbrio, ela precisa de controle, de self-control, ela precisa estar muito em Deus. Pessoas que convivem, ô pastora Diva, como um ser humano como Nabal, causa neles um estresse emocional, um cansaço crônico, causa na mulher cefaleia, causa na mulher tristeza, causa na mulher apatia, causa na mulher doenças físicas. Depressão, né? Tudo. Aí você olha para certas mulheres que são lindíssimas, que são extremamente inteligentes, mas elas estão oprimidas, elas estão aprisionadas dentro de uma situação que elas não conseguem lidar com elas. Orar, sim, orar é o segredo do crente, verdade. Mas nós precisamos ter esse equilíbrio, esse controle, essa maturidade. Por quê? Porque se nós não tivermos, o que vai acontecer? Nós vamos adoecer, nós vamos morrer. Deixa eu falar uma coisa bem assim, certeira para você. Não dá 6 meses, ele está casando de novo. Tá. Lindamente. Isso é sério. Isso é sério. Ele não vai mudar. A Bíblia deixou muito claro que ele não mudou em tempo nenhum. Nabal não mudou, não. Ele ficou do mesmo jeito. E a Bíblia chama ele de filho de Belial. Olha para você ver. Não é? Filho de Belial. E olha que pessoas assim, elas são dominadas, né? Quando a pessoa é dominada pelo opressor, ela perde a autoestima, elas são inseguras, elas têm a sensação de fracasso na vida, elas se sentem culpadas por tudo. Tá? Elas se sentem culpadas por tudo. E o que acontece, Diva? A violência, ela gera violência, certo? Sim. Vamos pegar um momento de hoje, então. A violência gera violência. Mas olha bem, o autocontrole, ele abre caminho para uma solução pacífica. Sim. O autocontrole, ele abre o caminho para uma solução pacífica. Ela teve autocontrole e ela abriu caminho para uma solução pacífica. Sim. A violência, ela gera violência. Mas a mulher que tem o dotes que a Abigail teve, ela consegue usar ele com eficácia. Número 1, para negociar. Que Número 2, para neutralizar uma situação perigosa. A mulher que ela tem esses dotes, ela tem condição suficiente de apagar uma chama, por mais alta que ela seja. Ela tem condições suficientes. Agora, dizer que é fraca, não é não. Isso aqui não é da noite para o dia. Não é para qualquer uma, não. Não. E você sabe muito bem que hoje nós temos a possibilidade de escolher com quem nós vamos casar, certo? Sim. Eu não acredito
a Abigail, ela escolheu Nabal para o casamento, não. Não é? Porque quando você olha para um rapaz e você vê que ele é ignorante, que ele é grosso o tempo inteiro, você fala, não vou entrar nessa. Não é? Por mais bonito que ele seja, eu não vou entrar nessa. Outra coisa, que ele era rico, ele era fazendeiro, não é? Sim. Ele era fazendeiro. Agora, depois que ela está dentro disso, dentro desse relacionamento, não tinha como ela sair dele. O que ela teve que fazer? Aprender a conviver com toda aquela situação. Meu o tempo Deus. inteiro. 24 horas. Então, deixa eu abrir um parêntese. Como era, então, a intimidade dessa mulher com esse homem? Meu Deus, um desastre. Ele vivia bêbado. O que ela podia compartilhar com ele? Se ela vivesse algo muito bom durante o dia, será que ela teria liberdade de compartilhar com ele? Acho que estragava tudo. Se fosse hoje, né? Hoje, não é? Será que ela poderia ter a possibilidade de sentar como eu e você estamos assentados aqui e fazer uma live? Claro que não. Claro que não. Porque o ambiente não é propício, é opressão, é o tempo inteiro, é tenso o tempo inteiro, é parede quebrando, é o tempo inteiro nervoso, é grito. Tipo, não tem ser humano que consegue viver assim. Verdade. Abigail, o nome dela, eu vi pelo estudo, significa meu pai é júbilo. Olha que lindo. Meu pai é júbilo. Agora, a pastora Luciene escreveu aí, Abigail, o significado é alegria, e ela não deixa Nabal acabar com a alegria dela. De forma nenhuma. Sabe por que ela não deixa? Porque ela sabia quem ela era. Ela sabia quem ela era. E ela não deixou que a amargura daquele homem dominasse ela, não é? Ela não deixou que a forma em que ele vivia, porque a tendência do ser humano é essa aqui. Quando você convive muito com o outro, você acaba se tornando como o outro por causa da convivência. Sim. Entretanto, quando você sabe quem de fato você separa. Não é? Você não vai do jeitinho. Você não entra na vibe. Claro que não. Porque, olha pra você ver, quando os dois é do mesmo jeito, o pau quebra o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro o pau tá quebrando. Aí os filhos sofrem, quem tá perto sofre, porque é patada em cima de patada, né? É grosseria em cima de grosseria. E os filhos ficam naquela tensão. Algo me chamou a atenção nessa passagem, Giva, porque a Bíblia vai relatar que a Abigail se tornou mãe só depois que se casou com Davi. Ah, é? A Bíblia diz que ela foi mãe, não é? E ela teve um filho com Davi. Ou seja, ela não era estéril. Por que então que ela não teve filho com o esposo? Porque você não tinha uma intimidade legal para ter um Entende filho. o que eu tô falando? Eu acredito que ela pensou que isso aqui não é uma heresia, não, é uma conjectura. Eu acredito que ela pensou assim, como eu vou engravidar desse homem? Como? Não é? Como era a intimidade dela com esse homem? Meu Deus do céu! Turbulência, né? Que luta! 24 horas, não é? Abigail, a Bíblia diz que ela era formosa, que ela era digna, que ela tinha bom senso, não é? E ela teve que conviver com esse homem grosso, ignorante, impiedoso, inconsequente. Ele só tinha dinheiro, mais nada. O Arlete, isso abre um parênteses para as mulheres deste século. Tem muita mulher que acha que filho resolve problema de casamento. Tem muita mulher arrumando um baby atrás do outro para segurar marido, para mudar marido. E não vai mudar, irmã. Não é o seu filho que vai mudar marido. Não vai. Sabe por quê? Porque o homem em si, pastora Diva, ele pode ter 10 filhos com a mulher. Se ele decidir sair, ele vai sair. Ele vai sair. Filho não segura homem. Não. Filho não segura. Não adianta. Não adianta. Ele tá ali porque ele vai consertar. Na verdade, quem fica preso é a mulher. Porque quanto mais filho ela arruma, mais complicado fica, ué. Como é que ela vai sair? Como é que ela vai deixar?
A Abigail, ela ficou sem se tornar mãe, e quando ela entrou na história, quando ela falou para Davi, ó, meu senhor, não faz isso não, né? Nabal é grosso, ele é, sabe, ele é ignorante, mas não vai no mesmo nível não, né? Não Meu vai do mesmo Deus. jeito não. E ela consegue aplacar a ira de Davi. E Davi sente por ela uma admiração automática. Aquilo chamou a atenção dele. Mas olha para você ver, quando você vai lendo, ela chega ao esposo, e quando ela vê que ele está chapado, bêbado mesmo, ela falou, não dá para me conversar com esse homem agora. Que Não tem tremendo, como né? conversar. E você sabe muito bem, pastora, que tem mulheres que elas querem conversar com o homem na hora que ele está bêbado. Na hora que Na ele tá hora que ele tá nervoso, drogado. Aham. É desse jeito. estressado. Aham. E aí não vai funcionar. Então, como ela era equilibrada emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, ela olhou para a situação e falou: se eu der para ele a notícia que ele ia morrer amanhã, Ele sai matando nós tudo aqui. não vai funcionar isso aqui. Não vai escapar de ninguém. Ela esperou, quando foi no Que outro equilíbrio, dia, hein? não é? Ela olhou para ele, eu acho que ela respirou pelo menos, né? Ela fez o que os físicos ensinam a gente a fazer, né? Tira aquele momento de meditação. Então você vai meditar, você vai respirar, você vai contar até 50, até 1000, aí depois você encara a realidade. Então quando ela chegou para ele e falou assim: olha, você ia morrer, bichinho. O negócio não ia ficar bom para você. Porque ele foi tão ignorante que ele comparou Davi como um escravo. E isso irou Davi. Isso irou Davi, porque Davi não era, Davi já tinha ajudado, não é? Os funcionários dele. Sim, sim. Agora que Davi precisou, não pôde, não é? Contar. E por isso que isso trouxe ira a Davi. Só que quando ela chega e ela conta para o esposo a notícia, ele perde a cor, não é? Ele fica paralisado. A Bíblia diz que ele fica paralisado. Por quê? Porque caiu a ficha. Não tinha bebida mais, não tinha bebida. Ali ele estava na razão. Caiu a ficha. Eu poderia morrer. E se ele morresse, ele ia morrer bêbado, chapadão, né? Sem entender porque ele estava morrendo. E ali, quando ele recebe a notícia, ele fica paralisado. Veja bem, pastora Diva, que mais na frente, na passagem bíblica, o próprio Deus acerta as contas. Sim. O próprio Deus. Como isso é fenomenal. A mulher não perde por estar centrada, por estar equilibrada. A mulher não perde por mostrar a realidade da situação. Então, nessa live aqui, eu queria só dar um conselho às mulheres que estão nos assistindo agora. Se porventura, não é? Você está passando por essa situação e durante alguns anos e você está pintando o seu esposo como príncipe encantado, minha irmã, para com isso, porque isso é prejuízo maior. E não vai ser para ele, vai ser para você. Uau. Porque se acaso o relacionamento, o casamento acabar, a culpada vai ser você na história. Ele vai sair como bonzinho, porque a versão que ele contar, a sociedade vai acreditar. Por que vai acreditar? Porque você mesmo fez isso. Você mesmo pintou ele como príncipe encantado. Né? E cá para nós não temos príncipes encantados, né, irmãs? Me ajuda aí, né? Nós não somos casados com anjos, somos casados com humanos, que é... Verdade. Mas existem homens, Odive, que eles tratam bem as mulheres, né? Claro. Existem homens que tratam bem as mulheres. E deixa eu falar para você, infelizmente, tem homens que são oprimidos pelas esposas. Existem mulheres opressoras, que não dá paz, que não dá sossego, que é tensão o tempo inteiro. Mais ou menos 1 mês e meio atrás, eu me deparei com uma situação assim, a esposa indignada, revoltada, porque o marido queria servir a Deus,
E ela não permitiu de forma nenhuma. Ela proibiu ele de ir para a igreja. Para. Nessa... Meu Deus. Enquanto tem umas que estão pagando o preço dos Sim. outros se converter, não é? Tem outras que estão ameaçando de abandonar a casa, de abandonar o casamento, se o homem aceitar Jesus. Uau. A gente acha que não, né? Uhum. Mas essa realidade, existe essa realidade. Então, nós precisamos saber lidar com tudo isso. Há mulheres, pastora Diva, que elas estão sufocadas. Me fizeram uma pergunta um dia e disseram assim, por que a mulher não fala? Deixa eu responder. Número 1, ela não fala porque ela tem medo de perder. Número 2, elas não falam. Você travou, minha filha. Volta. Não é? Elas não falam. Volta a frase que travou. Sua live travou. Fala por que elas não falam. Travou. 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 Volta. É a sua que tá travando, eu acho. Voltou? Será que é a minha? Para mim é o seu. E a sua telinha que tá travando para mim, acredita? Tá? Aham. Eita. Voltou? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Então fala. Bora. Então, na verdade, elas não falam porque elas têm medo de perder, elas têm medo de se ferir mais, tá? Porque elas pensam assim, se eu sentar para conversar com esse homem, ele vai me abandonar. Como é que esse homem vai me abandonar com esse tanto de filho? Uhum. Não é? Se eu falo para ele o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, se eu falo para ele que ele precisa mudar, número 1, ele não vai mudar. Mas se ele me abandonar, como é que vai ficar? Tem mulher que pensa na área financeira. Uhum. O que eles vão pensar de mim? Principalmente mulheres que pregam. É. Eu tenho um monte de mulher que prega aí, que tem... Era 1 Samuel, né, amor? Isso, 1 Samuel 25. Tá, pode seguir. Tá bom. Então, o que nós estávamos falando é lidar com o opressor é muito difícil. Por que existem hoje mulheres que estão muito doentes, deprimidas? Por que existem mulheres que estão tomando remédio controlado? Por que existem mulheres que elas não têm prazer, que elas se sentem um nada? Por que existem mulheres que elas não conseguem romper na vida ministerial porque o opressor prende ela? Ela tem tudo para ir para frente. Ela tem dom de Deus, ela tem determinação, ela é inteligente e ela tem um chamado estrondoso de Deus. Mas quando ela começa a avançar, ele segura. É como se ele fosse uma aranha que ele tece toda a telha em volta ela dela. fica presa ali, ela não consegue sair, porque dentro dela também existem princípios. Você estava falando principalmente as mulheres que ministram. Claro, mulheres. Que aí o opressor segura. Segura elas. Por quê? Porque nem eles vão e nem deixam elas ir. Todo opressor, de ele é muito carnal. A missionária Rosa falou que ela quer saber depois se você vai dar uma solução para nós. Vou dar uma solução. Vou dar uma solução, gente. Todo opressor é carnal. Ele é carnal. Não tem como o opressor ser espiritual. Fala para mim. Exato. Que tem. E o opressor também, ele coloca a vítima como ela é a culpada. Sempre. Na verdade, a vítima, ela se sente culpada. Mas você sabe que tem um opressor masculino, mas tem um opressor feminino também. Tem. O que nós dizemos, né? Logo, um pouquinho atrás, existem mulheres que elas são opressoras. Tem muita mulher oprimida e que não deixa o marido avançar. Porque elas ameaçam, né? Elas ameaçam. Usa o sexo como ameaça, usa a família como ameaça. Usa a beleza, usa tudo como ameaça.
Usa tudo. Uhum. Principalmente pessoas que elas não sabem quem elas são, que elas são inseguras, não é? Que elas são inseguras de si, elas ficam presas, elas ficam dominadas por essa situação. Como eu estava dizendo, toda mulher que ela tem esse equilíbrio emocional, toda mulher que ela tem esse equilíbrio psicológico, ela também tem princípio. E ela não vai abandonando a casa, ela não vai arrumando outro homem, ela não vai pedindo divórcio. Não funciona assim as coisas. Então, ela vai levando, ela vai levando. Mas você não acha que quando uma mulher casa com um homem que tem um chamado, ela tem que se casar com o chamado dele também, não, Arlete? Quando o homem tem um chamado, claro, Sim. claro. Porque não tem como você desvincular de Deus, Yeah. né? Uhum. E Quando tem gente abrindo mão do chamado por causa do opressor. Claro que sim. Tem muitas mulheres e elas inventam desculpas, tá? É o que eu estava dizendo, elas têm medo de perdê-los. Porque elas já pintaram ele para a sociedade. Então, elas têm medo de perdê-los. O que elas fazem, então? Elas preferem abrir mão do chamado, não é? Elas encostam o chamado, elas inventam essa desculpa. Agora eu vou viver para a minha família. Quando, na verdade, elas também não estão vivendo. Elas estão sufocadas. Elas não têm vida. Gente, viver assim, isso não é vida. A melhor coisa que tem é você poder receber o apoio de quem dorme com você, quem senta na mesa com você, quem está ali contigo. A melhor coisa que tem para um homem, para uma mulher, é quando você sabe que você está sentado aqui fazendo uma live e tem o seu marido intercedendo por você, te dando apoio, te dando suporte. Uma cantora que sai para cantar, ela sabe que ela vai ter o marido em casa, orando, dando suporte, apoiando, não é? Impulsionando, incentivando. Isso faz bem para qualquer um. Agora, todas as vezes que uma pessoa que tem um chamado de Deus, ela quer viver isso, e o opressor vem, se você for, eu acabo com tudo. Se você for, não tem mais casamento. Para que você vai? E não sei o que. E tal. Tudo de você é igreja. Ela não consegue viver, ela não consegue sentar para ler uma palavra, ela não consegue ter paz para orar, ela não consegue ter paz para adorar, ela não consegue ter paz para servir. Por quê? Porque ela pensa o seguinte: se eu romper agora, aí o negócio fica pior. Aí a guerra está pronta, não é? A confusão está feita. Então é melhor eu me deprimir, é melhor eu me sucumbir, porque pelo menos se eu me sucumbir, eu tenho paz. E isso não é paz. Sorry. E isso quando eles falam, né, que elas estão saindo para arrumar homem. É muita coisa. Esse assunto ele é bem extenso. Muito extenso. Nossa, tem muita coisa. Elas se refugiam. Deixa eu abrir um parênteses. Agora, nessa quarentena, gente, você já parou para pensar nessas mulheres? Agora. Porque pelo menos tem que ficar esse tempo todo, né? Junto, né? Eles são tão ignorantes. Eu acredito que quando o homem é assim, na maneira de conversar, tudo é grosso. Ele é grosso o tempo inteiro, não é? Ele é grosso o tempo inteiro. Não existe carinho com esse homem, não existe elogio, não existe atenção, não existe palavras de conforto, de incentivo, de apoio, de elogio que sai da boca de um homem grosso, porque a Bíblia diz que ele era grosso, que ele era insensato. Na cabeça de Nabal, olha o que ele disse, ele disse, tudo isso aqui é meu. Na cabeça dele, tudo era dele, e que ele tinha feito tudo sozinho. Nossa, ele não tinha o apoio de ninguém, ele tinha conquistado tudo sozinho. E isso é tão sério, porque existem mulheres, Diva, que infelizmente, por causa de uma imagem da sociedade, elas preferem entrar dentro de um jugo desse para viver bem, para ter uma casa boa, viver dentro do jugo, bom, né? Para ter um carro bom, para ter coisas boas, para ter viagens. Quando você pergunta, você é feliz? Elas te fazem outra pergunta: o que é felicidade?
Misericórdia. Sério. Só que a Abigail foi diferente, não é? Ela foi diferente. E foi tão linda a história nessa parte que depois que ela entrou na frente, que ela apaziguou a situação, que ela não deixou que o sangue fosse derramado. O sangue de pessoas inocentes, né? Que seria funcionários, que seria toda a casa, porque Davi disse assim, eu mato todo mundo, até se tiver uma criança lá dentro, vai todo mundo. Não é? Ela apaziguou tudo isso, ela conseguiu trazer paz a isso. E a Bíblia diz que depois o próprio Deus vem, né? O próprio Deus vem e Deus resolveu a situação de Abigail. Exato. Por quê? Porque ela não aproveitou a situação. Ela não aproveitou a situação. Eu não posso aproveitar a situação. Quando eu tenho equilíbrio e eu sei quem eu sou, mesmo orando, mesmo lidando com aquela situação, eu tenho a certeza que vai chegar um tempo que o próprio Deus vai bradar em meu favor. O próprio Deus vai agir, o próprio Deus, ele vai fazer o que precisa ser feito. E Deus fez isso. E a Bíblia diz que quando Davi ouviu dizer que ela já estava viúva, ele vai e toma ela como esposa. Ele vem. Aí ela olha para Davi e fala, agora eu estou bem na fita. Porque Davi não era grosso, Davi não era ignorante, Davi não era insensato, Davi era guerreiro. Davi era guerreiro. Então ela entrou nesse casamento, nesse relacionamento com Davi, não é? E ela teve um filho com Davi. Ela não teve que aproveitar a situação. Alguns anos atrás, pastora Diva, mais ou menos uns 12 anos atrás, se eu não estiver enganada, uma mulher, ela causou o assassinato, né, de um outro homem. Por quê? Porque ela passou na rua e ela queria provocar ciúmes no esposo. Que isso? E aí ela chegou em casa, tinha uns rapazes sentados no bar, e ela chegou em casa e ela falou para o esposo, fulano mexeu comigo. Porque ela sabia que o esposo era nervoso. Era um Nabalzinho, né? O que aconteceu? O meu esposo riu aqui quando você falou Nabalzinho. Então, o que aconteceu, pastora? Quando ele ouviu o que ela disse, ele saiu imediatamente e ele foi ao bar. Isso aconteceu no bairro que eu morava. Ele foi ao bar e ele assassinou o rapaz. Quando ele assassinou o rapaz, ela pegou e falou, não, mas foi só uma brincadeira. Eu só quis provocar ciúme em você. Entende o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Pastor, isso é muito sério. Tem um monte de mulheres por não ter equilíbrio, por não ter sensatez, por não ter maturidade, por saber que o marido é desse jeito, está causando destruição, sim. Aí, agora, eu quero abrir um parêntese. Foi me feita uma pergunta pelas jovens da minha igreja sábado. Nós fizemos uma live de perguntas e respostas e elas me perguntaram assim, como eu identifico um namoro psicopata? Aí eu falei assim, as pessoas, elas nos dão sinais. Sim. Só que muita mulher, para não ficar solteira, ela ignora o sinal. Muitas pessoas dão sinais, Arlete, o tempo todo. O tempo inteiro. Da ignorância. No tempo de Abigail, as pessoas eram escolhidas para casar. Então, você não tinha muita chance de resolver isso. Você não tinha muita opção, né? Os pais escolhiam. Mas em pleno século XXI, a gente está vendo que tem muita gente casando para pagar aluguel. Gente casando para ter documento. Gente casando para ter uma vida mais fácil. I'm sorry, mas é a verdade. Aí, os psicopatas, os nabalzinhos, estão dando estão demonstrando quem eles são, mas elas estão fazendo vista grossa e depois querem que a gente resolva esse problema, gente. As pessoas dão sinais de quem elas são. A maioria dá sinal.
Existem moças, ô pastora Diva, que elas entram em um casamento só para fugir, não é? Da Da família. obediência dos pais. Às vezes o pai é da mesma forma. Uhum. E o consciente delas vão procurando e elas entram num mesmo relacionamento. Só que agora se torna muito mais abusivo, não é? Exato. Se torna muito mais abusivo, se torna muito mais sufocante e elas vão tendo muito mais maltratos. Aí, por que que umas decidem tirar a vida? Por que que umas elas vivem dentro desse silêncio? Porque às vezes elas acham assim, é melhor estar em silêncio, porque se eu falar aqui, vai É um ser pior. escândalo, vai ser Não escândalo. vai ser pior, Diva. Não vai Uhum. ser pior. É melhor você falar a verdade do que você ignorar a verdade. Quando nós ignoramos a verdade, a realidade da situação, isso pode causar morte, sim. É Isso melhor pode pedir causar socorro, sangue, claro. pedir socorro agora. E enquanto ainda tem tempo. Você viu que a Abigail pediu socorro por Nabal. E, Aham. obviamente, por ela mesma. Porque seria toda a casa destruída, né? E ela, como sendo uma mulher inteligente, ela disse: não é justo toda a minha casa sofrer por uma pessoa só. Não é justo. Aham. Ou seja, não é justo quem tem filho, os filhos sofrer por causa de um homem assim. Não é justo, não Verdade. a família toda sofrer por causa de alguém assim. Então, eu vou só abrir um parênteses aqui, pastora. Nós não Uhum. estamos incentivando ninguém a ficar pedindo divórcio. Claro. Não é? Nós temos que aprender a receber as informações de uma maneira muito clara. Não, Sim. não é isso que nós estamos falando. Mas também nós não estamos apoiando a mulher ficar sendo ou sofrendo abuso e ficar Uhum. dizendo: não, agora eu estou orando. Não, eu estou orando. Não, mas eu estou orando. Não, mas eu estou orando. Não, mas... Irmã, tem hora que sua oração não vai funcionar. Teve um dia. Não. Tem que buscar solução. E Tanto que a Abigail é um exemplo disso, né? Quando ela sai, quando ela manda preparar o cabrito, manda preparar as comidas, as frutas, ela foi tomar uma atitude. Tem que tomar atitude. E aqui, olha para você ver, Abigail, ela foi um agente do Senhor, não é? Alguém pode falar que ela foi um agente do Senhor para evitar um derramamento de sangue. A Abigail, pastor, eu achei isso aqui fenomenal. A Abigail, ela assumiu a responsabilidade do pecado de Nabal. Meu Deus, olha aí. Por ela assumir a responsabilidade do pecado de Nabal, Jesus. quem sofreu toda a consequência, o peso da consequência, foi o próprio Nabal. Foi o próprio Nabal. Claro que sim. Ela só foi adiante e ela disse: eu sei que ele está errado, eu sei que ele é ignorante, eu sei que foi ele que rejeitou te ajudar, mas age com misericórdia. Ou seja, ela assumiu a responsabilidade do pecado. Mas porque ela assumiu essa responsabilidade, é que chegou o livramento. É por ela assumir essa responsabilidade, e isso fica tão claro aqui no decorrer da passagem bíblica, que nela assumir tudo isso, o próprio Deus olhou, olhe para você que lindo, o próprio Deus olhou e falou: essa mulher, além dela ter beleza física, além dela ter uma beleza interior, além dela ter um equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, agora eu entro na história. Além de ser sábia. Deus entrou e finalizou. Que lindo, não é? Que lindo isso. Olha, pastora, a Bíblia relata que, igual eu falei, a Abigail teve só um filho, né? Só um filho. Ela olhou e uau, gente, que alegria saber, não é? Que ela pôde gerar e ela gerou com tranquilidade. Com paz, pastora, com paz. Com paz. O que tem de mulher
que elas Tem um estão opressor gerando perto. sem paz. A criança já nasce atormentada. A criança já nasce debaixo de choro. A criança já nasce e quando nasce não consegue dormir. Meu A Deus. criança já nasce com problema. A Sim, criança já nasce com transtorno. Por quê? Porque tem uma mãe que chora o tempo inteiro. verdade. Chora o tempo inteiro. Ela tem esperança que se ela gerar um filho de um homem assim, ele vai ficar quebrantado, ele vai mudar, ele vai ter mais amor, ele vai ser mais carinhoso. Não vai, gente. Para uma pessoa, Deus está socorrendo mulheres nessa live, sabia? eu acredito, Tua palavra não é em vão, não. eu acredito, pastora, homens assim, como Nabal, para eles mudarem, eles têm que querer, eles Uhum. têm que decidir por completo. Eu acredito que há sim possibilidade deles mudarem, mas eles têm que querer. Só que pessoas assim, elas não assumem ser assim. Na Não cabeça assumo. delas, elas estão bem. Na Sim. cabeça delas, eu fui criado assim, vou morrer assim. Não precisam de. Acho que não precisa de ajuda. Elas acham que o dinheiro é que resolve, que a posição social é que resolve. Tem muitos que olham e falam assim, ó, a casa é minha, o dinheiro é meu, então se você não quiser viver assim, ó, sai fora, porque no seu lugar tem mais 10 para entrar. Ai, E a Jesus. mulher, não é? A mulher se segura, ou seja, aí vai vivendo, né, esse mesmo sofrimento, esse mesmo choro. Da Então, vida de opressão. e alguém falou aí na live, tem solução, né? Você vai dar uma Uhum. solução para ele. Gente, Uhum. a solução aqui, como a Abigail foi extremamente, né, eu volto a dizer, equilibrada, sensata, sábia aqui, nós precisamos, não é, ter todo esse equilíbrio, mas a solução agora para esse tempo, pastora, para esse tempo, o conselho que eu dou aqui é o seguinte: se você está vivendo esse maltrato psicológico, se você está vivendo esse maltrato emocional, se você está Físico. vivendo, né, essa opressão, espera o momento certo, senta com ele, tenta resolver. Antes disso, ore primeiro, espera. Quando você percebe que a mulher sabe quando pode, quando não pode sentar para conversar com o marido, senta com ele e fala: isso aqui está me fazendo mal. Do jeito que você me trata, me adoece. Do jeito que você me trata, me está deprimindo. Do jeito que você me trata, está me fazendo mal. Eu estou morrendo aos poucos. Você precisa mudar. Agora, se Amém. tudo isso não resolver, eu não posso aqui, pastora, dizer divorcia. É contra, né, até aquilo que nós pregamos, não é? Agora, se há, sim, o maltrato físico, aí eu assino embaixo. Chama a polícia, minha irmã, porque crente não foi feito para apanhar, não E é? eu acho também que a pessoa tem que orar e buscar conselhos de alguém sensato, né? Não é com Claro. qualquer pessoa, mas buscar ajuda. E Para tudo ter uma solução. para tudo. O que não pode acontecer é omitir a verdade. Isso não. Não omita a verdade, não é? Mas saiba lidar com ela. Tem como você Uhum. lidar com a verdade. Tem como você, não é? A gente tem que parar de ficar pintando uma situação que não existe. Tem um monte de foto que é postada, tem um monte de coisa que é postada nas redes sociais e que, na verdade, não é nada daquilo que Não é a aparentemente. verdade, né? Uhum. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Aí Você elas viu a mulher, a irmã escreveu aí que ela teve um filho que nasceu com má formação, de tanto que ela apanhou na gravidez. Uau! Uau! Casou com o Nabal, né? Foi Uau! casada com o Nabal. Isso é triste, isso é triste. Houve uma situação dentro da minha família, eu sinto liberdade em dizer isso aqui. Um dos meus irmãos, ele era extremamente nervoso. Extremamente
extremamente nervoso. Seu irmão? Meu irmão, extremamente nervoso. E ele entrou num relacionamento, a menina muito nova, não é? Ele teve filho e ele descontava toda a raiva nela. Houve um tempo em que ela estava grávida e ela estava perto de ganhar um dos meus sobrinhos e ele prendeu ela dentro do banheiro, pastora. Mas ele deu tanto chute nela, tanto chute, tanto chute, tanto chute, tanto chute, que nós tentamos entrar e nós não conseguimos. Porque a pessoa que fica assim, ela perde a noção, né? Ela perde a noção. Sim. E aí tentamos entrar e ele nervoso, e ele disse, se vocês entrar, eu mato todo mundo. E a única reação que ela teve foi abaixar assim no cantinho, não é? Para defender ali a barriga, abaixar e ficar ali. E enquanto ele teve raiva, ele bateu nela. Enquanto ele teve raiva, ele bateu. E nós não conseguimos arrancar ela daquela situação. Pastora, eu ainda era solteira na época. Eu olhei dentro dos olhos dela e falei, larga ele. Larga ele. Isso não... Eu sentei com ele e falei, você não é homem. Porque homem que é homem não bate em mulher. É isso. Eu falei pra ele. Só que aí ela teve filho, aí já era o terceiro filho, aí ela, né, como eu vou fazer com 3 crianças e tal, Arlete, não dá. E aí ela foi orando, e ela foi buscando a Deus. Ele saía, pastora Diva, o meu irmão, ele saía para as danças, para os forrós, que muito desses forrós eu acompanhei, que foi ele que me levou. Baile funk foi meu irmão que levou. Sério? Eu fui madrinha do meu irmão na capoeira. Eu fui muita coisa. Então, quando ele me levava, eu via tudo, eu via a situação, eu via as traições dele para com ela, mas eu nunca apoiei, né? Eu sempre falei com ela, isso não presta, isso não presta. Mas aí ela aceitou Jesus. E quando ela aceitou Jesus, ela falou, não, eu vou orar, porque eu sei que ele pode mudar. Todo final de semana ele saía e ele só chegava no outro dia. E aí teve um dia que ela foi falar com ele e ele brigou e ele bateu. Tinha dia que ela ficava com esse lado aqui, pastora, todo roxo, de tanto apanhar. E ela é pequenininha, né? E aí todo final de semana era uma guerra. Todo final de semana era uma guerra. Aí um dia, ele falou, eu tô indo pro forró. Ela falou assim, você tá? Tô indo. Ela falou, ok, então, que camisa que você quer que eu passe para você? Isso ela já tinha aceitado Jesus. Não. Aí ele pegou e falou assim, eu quero aquela branca. Ela foi, passou a camisa, pastora Diva. Meu Deus. Deu para ele na mão, ele tomou banho, se arrumou, ficou cheiroso. Ele é um negão muito bonito, ficou cheiroso. E ele foi para a rua. Quando ele chegou no meio do caminho, isso ele contando, hein? Chegou no meio do caminho, ele parou. Ele parou e falou, tem alguma coisa de errado com a minha mulher. Porque todo final de semana eu tinha que bater nela. Porque ela falava para mim, né? Não tá na dança, no forró. Tem alguma coisa de errado com a minha mulher. Ele voltou para casa e não saiu mais. Aí ele começou a ir para a igreja. Aí ele parou de trair ela. Esse caso aí deu certo, né, amiga? Deu certo. Deu um final Esse feliz. caso deu certo. Mas ela apanhou muito também. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Tem uma mulher que falou que se fosse a sua cunhada, esse marido não teria amanhecido vivo. Mas é engraçado que o opressor, até as vítimas dele, são mulheres que não reagem, né? É engraçado. Elas ficam paralisadas pelo medo, né? Elas ficam, igual eu falei para você, elas têm medo, né? Elas têm medo de expressar o que elas sentem, elas têm medo de expressar como elas estão, elas têm medo de colocar para fora o pedido de ajuda, o pedido de socorro. E elas têm medo de falar a verdade, elas não confiam em ninguém para falar a verdade. Não é? Elas preferem viver aquela situação, e acaba que se torna pior. Se torna muito pior. Louvado seja Deus, que aqui na palavra, quando Davi chegou e ele falou, agora eu mato todo mundo,
consegui entender que a Abigail falou, a oportunidade é agora. A oportunidade é agora. Eu vou pedir livramento, misericórdia, não é só para mim, não. Eu vou pedir misericórdia, livramento para minha casa inteira. Ela não foi diante de um homem qualquer. Ela foi diante de Davi. Ela falou misericórdia. E ela, não é? E ela conseguiu resolver essa situação. Então, Pastor Arlete, antes de você terminar, eu gostaria tanto que você clamasse por essas famílias que estão aqui conosco, que estão online aqui conosco. Eu acredito que Deus quer socorrer casamentos aqui nessa noite, sabe? Eu acredito que você pregou para muita mulher que talvez não está sofrendo abuso físico, mas está sofrendo abuso verbal, que mata tanto quanto, né? E que não tem coragem de falar para ninguém, que tem medo, que tem insegurança, mas que nessa noite o Senhor possa nos curar essas mulheres, atender o clamor desses corações. Tem mulher sofrendo nessa live. Deus não fala em vão. E que todo abuso psicológico, todo abuso físico, todo abuso emocional caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Né? Que o nosso Davi, o nosso Deus, o nosso Rei venha socorrer, venha curar esses homens, venha conscientizar esses homens, né? Porque tem muita mulher boa nessa live que, infelizmente, se casou com Nabal. Tem muitas mulheres de Deus, tem muitas mulheres que elas precisam viver o melhor de Deus, precisam viver o chamado de Deus, precisam receber a unção do Senhor. Tem dons especiais aí, tem muitas mulheres que elas estão aprisionadas, de fato, aprisionadas aí, e elas precisam receber a libertação, elas precisam receber a liberdade. Em nome de Jesus. E nessa noite, pastora Diva, eu quero ser profetisa do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu quero ser profetisa do Senhor mais uma vez. Porque quando o homem é assim, é uma porta no mundo espiritual aberta muito grande. O diabo entra e ele faz uma arruaça. O espírito da violência entra e faz um estrago terrível. Mas como mulheres de Deus, nós podemos orar nesta noite e nós podemos repreender esse espírito. Em nome de Jesus. Nós podemos orar e pedir ao Espírito Santo que dê coragem a essas mulheres. Nós podemos orar nesta noite e que o Espírito Santo possa fazer com que elas transbordem e elas sejam forçadas, que elas sejam equilibradas, que elas sejam sábias, mas que elas escondem a verdade. O nosso Deus, ele é a verdade. O Espírito Santo, ele conhece as profundezas do Deus vivo. O Espírito Santo, assim como ele está aqui comigo, ele está com a pastora Diva e ele está na vida de cada uma dessas mulheres exatamente agora. Pastora Diva, tem mulher que está nessa live que ela sofreu maltrato, não foi ontem, não, foi antes da live começar. Tem misericórdia, Senhor. Elas estão sufocadas e elas não sabem o que fazer. Elas não sabem para onde ir. Elas não sabem que tipo de ajuda. Elas já tomaram remédio. Pastora Diva, tem mulheres aqui na live que elas estão pensando que a vida acabou, que a vida não faz sentido. Tem mulheres aqui na live que pensaram em tirar a própria vida, deixar uma carta escrita. Olha aí, Jesus. Deixar uma carta escrita para os filhos. Meu Deus, tem misericórdia. Para dizer que não aguentam mais. Oh, meu Deus do céu. Tem mulheres aqui na live, pastora Diva, que elas viram filhos serem abusados e não teve força para reagir. Elas não teve força para defender. Tem mulheres aqui na live que elas estão sofrendo abuso sexual constante. Elas são violentadas
todos sexualmente. os dias, mas que nesta noite, que o Deus Todo-Poderoso, soberano, possa bradar no céu e possa aplacar, possa destruir, que o Deus poderoso do céu possa ir de encontro a esse homem agora, a esse opressor agora, que o Espírito Santo nesta noite possa curar o coração de mulheres. Em nome de Jesus. 6 mulheres nesta live. Tem 6 mulheres nesta live. Tem 6 delas que sabem, Deus, eu não aguento mais. Faz tudo voltar normal, porque eu não aguento mais. Eu preciso sair. Eu não aguento ficar dentro de casa, porque é maltrato 24 horas. É maltrato ao dormir, é maltrato ao acordar, é maltrato ao comer. Tudo que eu faço não tá bom. Vai de encontro, Senhor. Me compara o tempo todo, me coloca lá embaixo o tempo todo. Oh, meu Deus do céu, tem mulheres aqui, pastora Diva, que elas estão em glória. Que dá de encontro, Senhor. Agora. Mas quando eu falo em pranto, é aquele pranto silencioso. Sim, porque elas não têm liberdade nem de chorar dentro de casa. Elas não têm liberdade nem de chorar dentro de casa. Porque o marido, o opressor, ele já vem e fala, pra que você está fazendo isso? Que escândalo é esse? Que pasta de palhaçada? Elas estão assim. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos clamar nessa agora. Agora, Jesus. Deus querido, são 11h21 da noite agora. Nós queremos clamar. Entra, agora. Jesus. Entra aqui, nós Jesus. Nós queremos pedir agora, Jesus, em nome de Jesus. Socorre Pai, famílias. Por terra agora, Jesus. Socorre mulheres. Que socorre o opressor filhos. Perca toda a força. Que toda o opressor perca toda a força. Que o opressor perca toda a força. Perca a força Espírito agora. Santo de Deus. Trava a língua dele. Que a partir de agora ele não consegue proferir nenhuma palavra contra esta mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Dá ela coragem. Em nome de Jesus. Santo, dá ela coragem. Em nome de Jesus. Dá ela ousadia. Força. Ousadia. Sabedoria. Ó Espírito Santo, cura o coração dessa mulher. Em nome de Jesus agora. Ó papai querido, não que por causa de toda essa situação, aleluia, o suicídio ganha terreno. Não sim, permita, Senhor. Não permita. Oh, aleluia. Em nome de Jesus agora. Aplaca o mal, Jesus. Em nome de Jesus. Que caia por terra agora. Caia por terra agora. Que caia por terra agora. O inimigo do Senhor. O inimigo, caia por terra. Servos do Senhor, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós clamamos agora. Em nome de Jesus. Destruído, confundido, em nome de Jesus. Vai saindo, demônio, vai saindo toda opressão. Agora, liberta a vida desses maridos. Espírito da verdade. Livra esses homens do álcool. Espírito da verdade. Livra esses maridos da pornografia. Oh, aleluia. Livra maridos aqui, Senhor, da pornografia. Agora. Livra maridos aqui, Senhor. Livra do álcool, da bebida. Livra, Senhor, dos fetiches. Livra homens aqui, Senhor. Livra agora. Eles não casaram com prostitutas. Eles casaram com mulheres de Deus, com mulheres abençoadas. Nós não aceitamos mais isso na vida das nossas irmãs, Pai. Homens que estão se aproveitando, Senhor, do silêncio delas para abusarem, Senhor. Entra agora, Senhor. Oh, Espírito de Deus, essas 6 mulheres que o Senhor revelou ao coração da pastora Arlete, Senhor. Oh, Deus, quem sabe isso não é resposta de livramento para a vida delas, Pai.
Em nome de Jesus, quantas mulheres, Senhor, que choram silenciosamente, porque nem direito de chorar em suas casas elas não têm, Deus. Quantas mulheres que estão passando por necessidades financeiras, por causa de opressão de marido. Pai, liberta agora, Senhor. Entra nesses lares com a tua mão poderosa. Faz uma obra de libertação nos casamentos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Salva este homem, Senhor. Salva este opressor. Liberta esse homem, Senhor. Dá sossego, Senhor, nestes lares. Coloca demônios para correr nessa madrugada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus conosco aqui. Yes. Yes. Deus vai dar sabedoria para muita mulher. Eu creio. Está se levantando nessa madrugada muito Abigail, muitas Abigais. Yes. Com uma mentalidade de Cristo, com uma estratégia dos céus para os seus casamentos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pastora, muito obrigada. Eu amo a sua vida. Conte comigo se você precisar. Amém. Foi um prazer ter você conosco.